Salve mineradores e mineradoras do exílio! Tô chegando aqui para mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês a lore da Ordem de Elvanor. Preserve the relics of the ancient arts as a magus of Elvanor. Galera, um adendo a ser feito é que todo o conteúdo utilizado para fazer esse vídeo foi retirado do site oficial da Anarius Produções, que é a empresa do Espen e da galera que desenvolveu o mod Age of Calamities e toda a história por trás dele. Vou deixar na descrição do vídeo o link da Anarius Produções e das lores que foram utilizadas como base para a criação desse vídeo. Acompanha comigo, espero que vocês gostem. E se gostar, lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o Minera e o canal a crescer. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! No final do segundo século, da era conhecida como The Age of the Vanquished, após a queda da Ordem Inicial, Elvanor foi reconstruída no coração das montanhas de Eywith, em um vale isolado, intocado pela humanidade, que tinha sido o lar dos antigos Dragonkings. As barreiras naturais consistiam em altas cadeias de montanhas, deixando apenas uma passagem escondida através de um sistema de cavernas. Haviam rios, pastagens e florestas. Era todo um habitat intocado pela civilização. A Ordem foi capaz de ressurgir das cinzas e reconstruir neste vale um novo lar. E ao longo dos anos, novas estruturas foram construídas, templos dedicados aos dragões caídos e a grande cidadela que foi construída na torre. O pináculo era uma área dentro do vale que tinha fortes laços com o velho mundo e com o tempo se tornaria um santuário para os magos de Elvanor. Com suas próprias culturas e uma sociedade de trabalho, Elvanor continuou a crescer nos séculos seguintes. Mas como resultado do incidente que levou à aniquilação da sua antiga casa, os magos juraram um pacto de sigilo. Elvanor e a existência da magia permaneceria em segredo com eles. No entanto, no início dos anos 500, uma nova lei foi escrita. Magos altamente treinados foram autorizados a iniciar uma busca por indivíduos com potencial para se tornar uma força do bem. Depois de se aventurarem por todos os cantos do mundo, os números começaram a crescer muito mais rápido do que o previsto. E a fim de continuarem vivendo no vale, os deveres tiveram que ser atribuídos a todos os que faziam parte da ordem. Eles precisariam aprender a cultivar e a realizar tarefas agrícolas gerais que contribuiriam para o bem maior. As profissões também começaram a surgir, como alfaiates, trabalhadores de couro, chefes, joalheiros e assim por diante. Era importante que eles pudessem contribuir para o crescimento da ordem e manter um bom modo de vida. A economia e a moeda externa não desempenhou nenhum papel aqui. Em vez disso, cada pessoa tinha seu próprio conjunto de tarefas que realizava para a facção, e em troca, eles foram capazes de estudar as artes antigas e se tornarem magos de Elvanor. No início dos anos 700, uma nova estrutura foi estabelecida dentro da Ordem. Isso foi criado para dividir grupos de pessoas em diferentes categorias com base em seu nível de habilidade. O primeiro posto foi dado a todos os recém-chegados na Ordem. Ele foi chamado de noviço. Esse grupo de pessoas seria confinado em uma área específica do vale, conhecida como Campo de Teste de Shevoort. O lugar foi murado e guardado, pois os noviços não poderiam sair daqui durante seu julgamento. Um Alto Magister, ou Magus, seria encarregado de supervisionar os recrutas. Esse processo levaria cerca de 1 a 2 anos, e uma vez que os noviços passassem por seus julgamentos, eles receberiam o título de acólitos. Com essa classificação, eles seriam capazes de caminhar livremente pelo vale e entrar na maioria dos templos. Além disso, os acólitos teriam permissões para escolher uma escola de magia a qual dedicariam suas vidas. A partir de agora, eles seriam designados para turmas específicas do caminho mágico que escolheram, com professores que os acompanhariam nos próximos anos. Essa escola duraria entre 5 a 10 anos, dependendo da rapidez com que a habilidade do mago evoluiria. Depois de anos de trabalho árduo,
Quando os acólitos estivessem prontos para ascenderem, eles enfrentariam o julgamento de Cailot. Esta era uma ascensão difícil que continha obstáculos que ameaçavam a vida, mas que deveriam ser superados. Uma vez que o acólito completasse o exame, eles se tornariam um Magister ou Magos de Elvanor. Um Magister era o posto dado àqueles que estudavam os elementos da natureza, enquanto aqueles que haviam assumido os mistérios do arcano se tornariam magos. Nesse ponto da vida, eles seriam capazes de assumir novas atribuições, como descobrir relíquias, lidar com ameaças e assim por diante. Esse estágio seria considerado a base para qualquer mago, e a partir daqui cabia inteiramente a ele decidir como proceder com seus estudos. Alguns dos papéis possíveis para um Magister/Magos era tornar-se professor em Elvanor, e isso exigiria muito mais anos de estudos. A Ordem de Elvanor funciona como um conselho de anciões tomando as decisões. Há 6 membros do conselho e o mestre do conselho que controla a ordem. O mestre do conselho é considerado o líder de Elvanor e é aquele encarregado das ascensões e outras cerimônias. O conselho de Elvanor realiza uma eleição entre si a cada 12 anos, na qual um deles é escolhido para representar a ordem. Por volta do final do século XI, Elvanor tomou conhecimento de outras ordens mágicas coexistindo no mundo. Tendo trabalhado duro para manter a existência da magia em segredo, esses novos grupos estavam representando uma ameaça a tudo que a ordem representava. Algo tinha que ser feito, e a partir do início do século XII, um ramo diplomático foi estabelecido, que lidaria com uma variedade de preocupações. Emissários de Elvanor foram enviados a essas ordens para negociar um tratado de aliança, no qual essas ordens existiriam como parte de Elvanor. Em decorrência dessas alianças, as forças de Elvanor haviam crescido para um grande número, e as ordens menores receberam um ultimato para fazer parte da União ou para serem removidas à força. Ao longo dos séculos seguintes, Elvanor estabeleceu-se como um pilar da ordem mágica em todo o mundo. Sendo os protetores das artes antigas, Elvanor acreditava firmemente que o aspecto mágico do mundo precisava permanecer em segredo da população em geral, e como forma de garantir que ninguém as revele, exploradores são enviados para as diferentes vilas e grandes cidades para procurar usuários de magia. Quando um indivíduo é visto usando magia ou tentando realizar algum ritual, os batedores se aproximam deles com uma oferta para entregar sua vida e se tornarem parte da ordem, ou serem removidos à força. Além disso, as crianças que nascem em Elvanor serão preparadas para se tornarem magos. Aos 7 anos, eles são incluídos no julgamento dos noviços. As preparações pelas quais os noviços devem passar têm tudo a ver com a compreensão de como a magia afeta o mundo ao seu redor. Eles não podem escolher um caminho antes de se tornarem acólitos, mas em vez disso, serão ensinados sobre cada aspecto da magia. As provações terminarão quando o noviço puder realizar um determinado ritual por completo. O ritual vem com risco de morte se realizado incorretamente, e é por isso que geralmente leva de 1 a 2 anos antes que alguém o complete. Bom galera, essa foi a Ordem de Elvanor. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fiquem bem, fiquem vivos, até a próxima e bye bye.